Você conhece Asaf? Asaf foi um grande homem de Deus, um grande salmista. Nós encontramos vários salmos de Asaf na Bíblia. Mas Asaf tinha uma situação, ele tinha um jeitinho que pode incomodar. E talvez você conheça alguém com esse jeitinho. Vamos lá. Asaf, ele costumava a observar os outros e começar a se comparar. Ou seja, a vida do outro era melhor do que a dele, o outro era mais próspero do que ele, porque ele era isso, era aquilo, porque estava naquela situação. Então ele começava a se comparar e o que é pior, ele começava a cogitar dentro do coração, a se desviar até do caminho do Senhor, porque ele começava a invejar a vida do outro. Olha o perigo da comparação e da inveja. Quantas pessoas se afastam dos caminhos do Senhor por cobiçar as coisas alheias. Porque existe a ambição. Ambicionar é quando você quer ter uma vida melhor. Então você vê alguém que tem uma vida melhor e você quer ter uma vida melhor, mas não cobiçando aquilo que ele tem. Mas Asaf era diferente. Ele cobiçava as coisas alheias, ainda cogitou no coração de desviar dos caminhos do Senhor para ir obter o que o outro tinha. Será que ele não tinha, né? Porque ele era bem desorganizado financeiramente? Muita gente não tem, não é por falta de bênção, é por falta de organização. Segundo, Asaf lamentava demais. A Bíblia fala aqui no Salmo 77 que ele era tão atribulado de um jeito que ele não conseguia ouvir nem a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus se inclinou para a voz, para ouvir a oração de Asaf, mas Asaf estava tão atribulado que ele não conseguia ouvir a voz de ninguém. E o pior, ele não se deixava ajudar. Ele mesmo diz que a alma dele se recusava a ser consolada. Você conhece alguém assim? Que ela lamenta demais, mas quando você vai dar um conselho ou algo, ela não aceita. Por quê? Porque ela quer continuar nas condições que ela está. Porque é uma forma dela chamar a atenção. E isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque isso é um pecado diante de Deus. Porque a pessoa que lamenta, a pessoa que murmura, ela não consegue ver as bênçãos de Deus. E mesmo que veja, como Asaf viu, mas ela não, mesmo que não está nem aí. Entendeu? Ela meio que isola a bênção de Deus e continua na prática da lamentação, que é um perigo para a nossa alma, porque a Bíblia diz que os murmuradores não herdarão o reino de Deus. Então, assim, Asaf tinha esses probleminhas, né? E muitos outros. Ele sempre também, ele direcionava o seu problema a outra pessoa. Então, sempre ele chamava a atenção de Deus para o seu problema. Era como se o que ele estava vivendo, a culpa não fosse dele, mas sim do próprio Deus. Isso é um perigo muito grande, onde a gente não tem autorresponsabilidade por aquilo que a gente tem ou por aquilo que a gente faz. Então, muitas pessoas estão em condições, né? Não é por falta de bênção de Deus, por falta de atendimento de oração, é por falta de autorresponsabilidade pela sua própria vida. O que faz com as bênçãos que chegam na sua vida? Então, nós temos que ter muito cuidado. Asaf não era um homem mau, ele era um grande homem de Deus, porém, tinha esses pequenos probleminhas. Você conhece alguém assim? Comenta aí pra gente saber. Deus te abençoe.